Olá pessoal, meu nome é Luiz, sou pastor aqui da Igreja Assembleia de Deus Jesus da Luz Divina aqui na região de Itaquá. E o vídeo de hoje eu quero tratar sobre interpretação bíblica. É um tema difícil e às vezes até espinhoso, porque às vezes quando você vai dialogar com alguém sobre algum texto, sobre alguma passagem, as pessoas já vêm fazer a sua interpretação não baseada texto pelo texto. Como diz o princípio da hermenêutica, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Mas às vezes a pessoa vem fazer interpretação bíblica já com seus pressupostos teológicos. E às vezes quando a gente vai dialogar, conversar com a pessoa e mostrar a interpretação sem essas pressuposições, a conversa fica difícil, porque aí a pessoa quer impor a sua ideia sobre o texto, sobre aquilo que você está explicando do próprio texto. E eu me deparo muito com essa situação, tanto aqui na minha congregação, quanto em sala de aula, na verdade em qualquer lugar que você vai discutir qualquer texto sobre a Bíblia, você tem dificuldade quando você quer trabalhar o texto pelo texto, você tem dificuldade de trabalhar com pessoas que não sabem lidar com o texto usando o próprio texto. Então, qual que é o problema? Quais são os problemas na interpretação bíblica? Primeiro problema na interpretação bíblica é aquilo que a gente chama de anacronismo. Ou seja, você atribuir valores, ideias ou conceitos modernos a um texto antigo. Ou seja, você quer interpretar um texto antigo com todos os valores, todas as ideias, todos os conceitos do homem moderno. É claro que isso vai dar errado. É claro que essa interpretação vai sair errada. Então, o primeiro erro que a gente tem que evitar é o anacronismo. Ou seja, pegar os valores, ideias e conceitos modernos e querer aplicar ao texto que é um texto antigo. O segundo problema é o dogmatismo. Ou seja, todos nós fazemos parte de uma tradição religiosa. Veja só como que é complicado esse negócio do dogmatismo. Nós fazemos parte de uma tradição religiosa, nós fazemos parte de uma tradição teológica e dentro desse mundo de tradições, nós criamos os nossos dogmas. Ou seja, a nossa forma de olhar o texto a partir dessas tradições. Tradição denominacional e tradição teológica. E aí, quando vamos fazer a interpretação do texto, nós queremos analisar, interpretar o texto com toda essa tradição denominacional e teológica. É claro que a interpretação ela vai sair equivocada. Porque nós estamos falando aqui de dogmas, são pressupostos. E são pressupostos que foram criados ao longo da história teológica. E cada tradição tem os seus pressupostos teológicos. E cada tradição interpreta o texto com seus pressupostos teológicos. É por isso que dá confusão, é por isso que dá esses debates besta, debates pueril sem sentido, porque cada um está interpretando o texto a partir do seu dogma, ou do seu dogmatismo. Não é nem dogma, é dogmatismo. É a ideia de que a maneira que eu interpreto é a correta e a sua é a errada. É o que mais eu me deparo em sala de aula, até em igreja, é isso. O camarada está olhando o texto totalmente com a sua tradição, totalmente
dogmática e ele não aceita o texto pelo texto. É aquilo que a tradição denominacional diz que é, e aquilo que a interpretação, e aquilo que o dogma, a tradição teológica diz o que é o que vale. E quando você mostra o texto pelo texto, para ele não tem sentido nenhum, não tem valor nenhum. E isso atrapalha demais a interpretação bíblica. Uma outra questão, até já falei a questão do anacronismo, é você querer interpretar um texto fora do seu contexto histórico e fora do seu contexto cultural. Irmão, isso vai dar errado. Não tem como dar certo uma interpretação. Você lê ela fora do seu contexto histórico, fora do seu contexto cultural, essa interpretação ela vai sair errada. Ela vai sair equivocada, porque um texto só pode ser interpretado à luz do seu contexto histórico e à luz do seu contexto cultural e tudo que envolve a construção do texto. Porque o texto não foi, o texto não foi criado no nada. Há um contexto histórico, cultural, sociológico, político em que esse texto foi criado. E eu só posso fazer a interpretação desse texto quando eu mergulho nesse contexto, para eu poder entender o texto corretamente. Uma outra forma equivocada de leitura bíblica ou interpretação bíblica é que quando nós vamos ler alguns textos, nós já vamos com a interpretação pronta. Não tem análise, não existe análise. Nós já vamos com a interpretação pronta para aquele texto. Não, o texto diz isso aqui. Mas quem disse que o texto disse aqui? Não. A minha carga teológica, a minha tradição teológica, minha cultura teológica, ela me diz que esse é o sentido do texto. Então a gente já vai na leitura bíblica, na interpretação bíblica, a gente já vai com essa carga teológica, a gente impõe o sentido para o texto. A gente não busca ouvir o que o autor bíblico quis dizer com aquele texto. A gente impõe o sentido ao texto. A gente não deixa o texto falar, a gente impõe. Aí, para fazer essa imposição dentro do texto, o que nós fazemos? Aí nós chamamos o argumento da autoridade. Léxicos, dicionários, comentários bíblicos e todo o material que você tem de análise. Ah, mas fulano de tal falou isso. Ah, no livro de tal falou isso. No léxico tal é isso. Doutor tal disse isso. Mas espera lá. Você quer ouvir o autor ou você quer ouvir as interpretações dogmáticas que as outras pessoas deram sobre o texto? O judeu tem o Talmud, que é um compêndio de interpretações. E nós temos os vários textos, livros, comentários, léxicos e todo o material que nós temos. Nós vamos fazer a leitura e interpretação bíblica com todo este material. Eu não estou dizendo que isso não é válido, só estou dizendo que na hora da análise eu não posso interpretar de forma anacrônica, eu não posso interpretar de forma dogmática, eu não posso interpretar esse texto fora do seu contexto. Eu tenho que interpretar o texto pelo texto. Então esses são alguns problemas na análise, na interpretação de texto. Eu vou citar só alguns exemplos para vocês verem como que a gente já vai com a interpretação pronta. Por exemplo, se você pegar lá Isaías, capítulo 7, eu não vou dar todos os detalhes do texto, que você faça essa leitura com calma. Isaías capítulo 7, o que está acontecendo ali? Deus manda Isaías falar com Acás, porque Acás está sofrendo uma situação que
o rei da Síria, o rei da Síria, Rezim, e o rei de Israel, Peca, se levanta contra Judá. E aquilo causa um temor não só em Acaz, como no povo. E aí Deus levanta Isaías, manda Isaías ir falar com Acaz e dizer para Isaías, olha, e manda Isaías dizer para Acaz, olha, fica tranquilo, porque nenhum mal acontecerá nem com você, nem com a cidade. E o interessante, se você pegar, eu vou ler só um texto, se você pegar no capítulo 7 e no versículo 10, olha o que Deus manda Isaías falar para Acaz. Peça ao Senhor, o seu Deus, um sinal miraculoso, seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. E diz Acaz, não pedirei, não porei o Senhor à prova. Porque Deus estava dando para Acaz a garantia de que ele ia fazer aquilo. E ele diz, peça um sinal para mim de que eu vou cumprir a minha palavra. Aí vem o dito texto de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Verso 16. Mas antes que o menino saiba rejeitar o erro e escolher que o certo, e escolher que é certo, a terra dos reis que você teme ficará deserta. E o capítulo 8 vai nascer esse filho. Vai nascer esse filho que o Senhor está dizendo aqui desse filho. No capítulo 8, esse filho ele nasce. Olha lá o que diz o capítulo 8, versículo 3. Então deitei-me com a profetisa, e ela engravidou e deu à luz um filho. E o Senhor me disse, dá-lhe o nome de Maher-Shalal-Hash-Baz. Pois antes que o menino saiba dizer papai ou mamãe, a riqueza de Damasco e os bens de Samaria serão levados pelo rei da Assíria. Então, esse menino que é prometido aqui, esse Emanuel, Deus conosco, 7,14, está se cumprindo aqui, no próprio livro de Isaías, no próprio capítulo 8. Agora, é claro, a profecia tem duplo sentido, mas eu estou mostrando para vocês como que é ler a Bíblia pela Bíblia. Eu não posso achar aqui, olha o que é anacronismo, o que a maioria faz em relação a alguns textos, inclusive esse aqui. Olha o que é o anacronismo. O pessoal acha que Isaías está pensando no Messias vindouro. Mas Isaías não está pensando no Messias vindouro. Porque o nascimento do menino é a marcação de um tempo da ação de Deus. Está bem claro isso. Está lá, é só você ler capítulo 7. Por isso o Senhor lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará luz e o chamará Emanuel. Olha só como que é o marcador de tempo da ação de Deus. Mas antes que o menino saiba rejeitar o erro e escolher o certo, a terra dos reis que você teme ficará deserta. Então o menino, o nascimento do menino, está marcando um tempo da ação de Deus. E no próprio capítulo 8, você vai lá no versículo 3. Então deitei-me com a profetisa e ela engravidou e deu à luz um filho. E o Senhor me disse, dê-lhe o nome de Maher-Shalal-Hash-Baz, pois antes que o menino saiba dizer papai ou mamãe, a riqueza de Damasco e os bens de Samaria serão levados pelo rei da Síria. Então, irmão, você acha que quando Isaías escreveu isso aqui, ele estava pensando no Messias? Não, Isaías escreveu aqui pensando no Messias. Irmão, isso é anacronismo. Isso é anacronismo.
Você quer interpretar com a sua mente moderna, com seus valores, com suas ideias, com seus conceitos, num texto antigo. E o próprio texto está dizendo que o nascimento desse menino seria o sinal de que Deus daria vitória para Acás. Então, essa é a interpretação de Isaías 7,14. Como eu falei, como a interpretação a profecia tem duplo sentido, agora sim, aí nós vamos lá para Mateus. Mateus olha para esse texto, interpreta esse texto e aplica em relação a Cristo. E aí está tudo certo, meus irmãos. Não estou querendo contradizer, dizendo que não tem nada a ver com o Messias. É uma profecia de duplo sentido. No primeiro ela já foi cumprido. E lá na frente, Mateus olha para esse texto, interpreta e aplica em relação ao nascimento de Cristo. E diz que ele vai casar com uma virgem. Aqui provavelmente a segunda mulher de Isaías, que é uma virgem, que vai conceber esse filho, que é o marcador de tempo do livramento de Deus para Israel. Então eu não posso ler o texto fora do seu contexto. Então esse é o sentido para Isaías 7,14. Agora, como é uma profecia de duplo sentido, agora eu olho para Mateus e vejo Mateus pegando esse texto aqui, interpretando e aplicando em relação a Cristo, que está certo. Agora eu não posso achar que quando Isaías escreveu isso aqui, ele estava pensando no Messias. Ele estava pensando naquele momento que Deus se revelou a ele e disse, marca o tempo, porque nesse tempo eu vou dar vitória a Acás. Você quer ver? Por que a gente lê o texto assim? Porque a gente já vai com a nossa interpretação pronta já. Com a nossa carga, com a nossa tradição, com o nosso dogmatismo. A gente bate o olho aqui e diz, não, isso aqui está falando de Jesus. Não, Isaías nem sonhava nisso. Então, aqui Deus está dizendo, esse menino vai ser o marcador de tempo da minha ação. Agora você quer ver outro texto para a gente encerrar, para não alongar muito esse vídeo? 1 Tessalonicenses. Olha o que diz Paulo em 1 Tessalonicenses, que é outro texto também. Irmão, na verdade não existe texto polêmico não. Existe a burrice mesmo na interpretação. Mas texto polêmico não tem não. Olha aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 23. Olha aqui, as instruções finais de Paulo. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Pronto. Na construção teológica, você tem duas linhas aqui para pensar em relação à alma. Que o homem é composto de corpo, alma e espírito. Ou ele é só corpo e alma. Então, tanto tricotomista quanto dicotomista usa esse texto para apoiar a sua posição. O tricotomista usa esse texto e o dicotomista também usa esse texto. Agora, olha o que é interpretar de forma anacrônica. Agora, minha pergunta é, será que quando Paulo escreveu isso aqui, ele estava pensando teologicamente? Não, eu sou tricotomista, portanto eu vou colocar aqui a minha visão tricotomista. Não, eu sou dicotomista, então eu vou colocar aqui minha visão dicotomista. Será que Paulo estava pensando nisso aí, meu irmão? Quando ele escreveu 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23, será que ele estava pensando nessa questão de tricotomista, dicotomista, questões que veio surgir lá no século XVIII, século XIX? Será que no século I Paulo estava pensando em defender uma posição, uma interpretação teológica sobre isso aqui? Irmão, o próprio texto explica do que Paulo está falando. Paulo não está pensando nem em tricotomia, nem dicotomia. A questão de Paulo aqui é que todo ser do indivíduo seja santificado a Deus.
Quem tem problema com isso somos nós. Eles não tinham problema com isso aqui. Então Paulo não estava pensando, o homem é corpo, alma e espírito. Paulo estava pensando aqui em mostrar que todo ser do indivíduo tem que ser consagrado ao Senhor. Paulo não escreveu esse texto aqui como nós imaginamos que ele escreveu. Olha o anacronismo de novo. Paulo escreveu esse texto aqui só para dizer o seguinte: todo homem deve estar inteiramente consagrado e santificado ao Senhor. Aí, meu irmão, isso é ler o texto pelo texto. Então aqui não tem, como é que eu digo? Não tem preferências teológicas de Paulo aqui nesse texto, não. Tem preferência teológica nossa, que também está tudo certo, meus irmãos. Se você é tricotomista e você usa esse texto, está tudo certo. Se você é dicotomista e usa esse texto, também está tudo certo. Por quê? Ninguém está negando que o homem tem uma parte material. Ninguém está negando. Cada um está vendo esse texto da sua perspectiva teológica. Mas eu não posso impor isso para Paulo. Esse é o erro. Isso é anacronismo. Esse é o erro. Que eu quero impor para Paulo a minha visão teológica. Tanto é que Paulo aqui ele é tricotomista e é dicotomista, porque ambos os lados usam o mesmo texto. Então vamos ler o texto pelo próprio texto. Vamos deixar a Bíblia falar por ela mesma. Eu sei que é difícil o que eu estou falando aqui, você ter um posicionamento neutro, não deixar as paixões nem as tradições envolver na leitura e na interpretação, mas a gente tem que procurar ao máximo, procurar saber primeiro qual era a intenção autoral. Aí depois, irmão, eu posso colocar a minha interpretação aqui, levando em consideração, porque todo mundo faz isso, tá? Todo mundo faz isso. Toda interpretação que é feita, ela é feita baseada em cima das suas tradições e das suas pressuposições teológicas. Não tem ninguém que vai dizer que, não, eu estou lendo isento. Não, você está lendo, interpretando com a sua posição teológica. Mas eu não posso impor isso para o autor. Aí é outra história. Então, essa é a dificuldade que eu acho em sala de aula, nas igrejas, que quando você vai tratar o texto pelo texto, o povo não consegue entender e acha que você está errado porque você está lendo o texto sem as paixões, sem as pressuposições teológicas e sem dogmatismo. Leia o texto pelo texto, irmão. Leia o texto que ele diz aqui. Depois você quer entender segundo sua tradição teológica, está tudo certo, não tem problema nenhum. O problema é você querer impor a sua visão teológica a um texto que não está tratando de interpretação teológica. O texto está tratando que todo homem tem que estar plenamente consagrado ao Senhor, como o texto de Isaías não está tratando do Messias que viria lá na frente. E Deus revela para ele e diz, olha, eu estou dando tempo para vocês marcarem que nesse período de tempo eu vou dar vitória. Mas aí, lá no duplo sentido, aí o ateu sim vai olhar para aquele texto lá e vai dizer, não, esse texto eu posso aplicar plenamente em Cristo e está tudo certo. Então, meus irmãos, procurar ler a Bíblia pela Bíblia, sem paixões, sem pressuposições teológicas, deixar o texto falar por ele mesmo. A gente vai evitar muitos debates inúteis, porque, na minha opinião, o que se tem hoje são debates inúteis. E esses debates inúteis, todos eles carregados de carga teológica, de tradição e de dogmatismo e de argumentos de autoridade. Pode perceber. Você coloca calvinista e arminiano para debater. O que eles estão debatendo? Segundo as suas tradições teológicas, segundo as suas proposições teológicas. E aí entra o que? O argumento da autoridade. Aí começa a citação de dicionário, de léxico, de comentário e de autoridades. Tudo isso, meu irmão,
ele tem o seu lugar, mas temos que olhar a Bíblia pela própria Bíblia. Que Deus nos ajude e que Deus te abençoe e te ajude a ler a palavra pela palavra. E até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir.